consegue, que está batalhando junto aos órgãos competentes, mas alguma coisa tem que acontecer de imediato. Porque a Secretaria de Segurança Pública ela tem que olhar para Juquitiba. Porque, na verdade, se baseia em estatísticas, comparando Juquitiba com grandes centros, como o Taboão da Serra, que é um município pequeno, mas de grande população, eles acham que o número de assaltos, de homicídios e latrocínios lá, por ser maior, merece uma atenção muito maior que Juquitiba, porque o índice aqui é pequeno, mas na verdade o índice aqui não é pequeno, senhor presidente. O índice aqui é grande, porque muitas pessoas já não registram mais um boletim de ocorrência, porque sabem da questão da impunidade. Mas não impunidade pela questão de que a polícia não faz, mas talvez porque a polícia não está tendo condições de fazer o serviço. Então eu espero aqui que nós possamos, a partir de uma nova reunião que vai ser marcada, que o vereador Jim que solicitou, que nós possamos fazer aqui um repúdio. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que hoje não olha Juquitiba com bons olhos, porque aqui nós temos 3 mil quilômetros fiscais, nós temos 569 quilômetros de extensão territorial, e Juquitiba, ela vive do sitiante de chacareiro. A nossa economia é fraca, e se não for o sitiante chacareiro, eu como imobiliária quebro, farmácia que está aqui também quebra, mercado que está aqui também quebra, porque a nossa população ela é carente. A nossa população não tem como sobreviver de recursos próprios, a não ser aqueles que moram aqui e trabalham fora. Porque o recurso aqui hoje é de caseiro, é de sitiante, que deixa o dinheiro que circula a economia de Juquitiba. Tá? Que eu sou o próprio Montalva, que mora num sítio e que busca recursos e coloca o dinheiro aqui dentro do município. Então, na verdade, hoje, muita gente faz isso. Eu mesmo trabalhando em 14 municípios fora de Juquitiba, eu busco meu recurso e gasto aqui dentro, não gasto fora. E isso é feito por todos os sitiantes e por todos os moradores. Agora, a grande preocupação, Juquitiba era tranquilo para morar. Eu lembro o tempo que você podia deixar o carro com tranquilidade na garagem. Eu tenho que fechar a garagem, botar corrente, trancar o carro e, se possível, botar cachorro. Então, onde é que nós vamos parar dessa maneira? A grande preocupação é, Juquitiba hoje é uma cidade de dormitório. Muita gente mora aqui e trabalha em São Paulo. E até quando vai? Então, meu grande medo é que comece a sair um murmúrio muito grande de que Juquitiba é uma cidade violenta e as pessoas não querem vir mais para cá. E hoje nós somos marcados por estigmatismo em Juquitiba, porque na verdade nós tínhamos aqui, primeiro, cidade das viúvas, rodovia da morte, cidade que matou o prefeito Celso Daniel, e agora vai ser o quê? O quarto vai ser a cidade que tem roubo, assalto, latrocínio, sequestro? Não dá. Então eu acho que tem que parar isso daí, porque na verdade cada vez que acontece alguma coisa de grande vulto que marca a cidade, para a economia. E eu sei porque eu sou o primeiro que sofre com isso. Porque as imobiliárias, o telefone não toca, ninguém vem para cá e ninguém quer comprar sítio aqui. Então eu espero que nós possamos, a partir de agora, parar com isso. Porque na verdade eu não quero ter uma quarta marca para Juquitiba, porque Juquitiba só foi marcado por desgraça até hoje. Eu quero que Juquitiba seja conhecido pelas belezas, pela natureza, pela cachoeira, pelas belas matas que nós temos e pelo conforto e pela segurança. Então eu espero que a partir de agora, nós, vereadores, já vem fazendo trabalho, porque nós tivemos ano passado por 2 vezes aqui dentro da Segurança Pública. Nós tivemos lá com o deputado Samuel, nós tivemos lá com o deputado Silvio Torres. Então, na verdade, eu espero que nós possamos ser atendidos, porque não adianta, hoje o vereador Gil fez um comentário, que a população ela acha que polícia não faz nada e que vereador também não faz nada. Mas que, na verdade, nós estamos muito preocupados porque nós estamos vítimas tanto quanto. Eu não estou livre, ao contrário, eu sou mais vítima talvez do que qualquer cidadão comum. Porque, na verdade, as pessoas pensam que muitas vezes, por ser um comerciante, por ser vereador, tem uma condição melhor, e não tem não. Não é nada disso. Então, minha grande preocupação é, eu moro em chácara, e a segurança que eu quero para minha família e para os meus filhos e para os meus futuros netos, eu quero para toda a população de Juquitiba, não estou pensando só em mim. Mas hoje é preocupante. Hoje tenho medo de ir para minha casa. Várias vezes troco o itinerário porque não dá para saber quando vai acontecer. Então fica aqui registrado, senhor presidente, a minha preocupação é a sua preocupação, o senhor esteve lá hoje, de demais vereadores que estão aqui, mas na verdade, há de fazer alguma coisa já, porque se isso aqui desandar, não sei onde vai parar. E o meu grande problema, o meu medo é uma quarta marca para Juquitiba. Senhor presidente, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, eu quero daqui
dizer e agradecer a todos os funcionários da saúde que estiveram empenhados na campanha da vacinação da polio. Nós conseguimos atingir 70% da população. Eu gostaria que tivéssemos atendido 90%, mas infelizmente a população não compareceu em massa. Não sei se por frio, por falta de condição, mas eu gostaria de dizer que o material continua à disposição. Aqueles que não compareceram nas unidades, que possam comparecer, que possam tomar a dose, para nós vamos erradicar a polio no Brasil. E também dizer que nós chegamos a atender 1.779 doses da polio. E que também, aproveitando a campanha da polio, nós fizemos a campanha que fizéssemos todas as outras vacinas que não tinham sido feitas. Que muitas vezes, por falta de condição, por ser um município extenso, as mães muitas vezes não têm condição de comparecer e comparecem nesse momento, dentro de campanhas grandes como essa, e conseguem também tomar as outras vacinas. E que nós pudemos atender, como nós atendemos, todas as demais vacinas em todos os postos de saúde, inclusive também nas unidades satélites que são conhecidas como Palestina, Tiradentes, Laranjeira, por meio período. E na verdade, eu gostaria de registrar aqui também que o governo do Estado nos deixou na mão nessa campanha, porque na verdade nos prometeram viaturas para essa campanha, mandaram tão somente 2 viaturas, sendo que nas outras campanhas mandaram muito mais viaturas para atender um município como o nosso, e nós tivemos que colocar vários carros da nossa unidade de saúde, inclusive vários carros de outros setores da prefeitura, para poder atender a população. Então fica aqui registrado que, infelizmente, aonde o momento que o governo do Estado deveria fazer muito mais para um município como o nosso, em campanhas que já foram muito melhores como essa, nos deixaram na mão nessa campanha de vacinação. Então que nós possamos deixar aqui registrado que nós fizemos o que foi possível ao nosso município, um município pequeno, carente, mas foi colocado diversas viaturas, todos os funcionários que compareceram e participaram dessa campanha. Fica aqui a minha gratidão, desde o mais humilde ao mais graduado, que pôde dar a sua contribuição para a erradicação da polio em Juquitiba. Meu muito obrigado, senhor presidente, eram minhas palavras. Obrigado a todos.